Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu estava no meu momento devocional e eu recebi uma palavra que tocou muito no meu coração e me fez refletir bastante. Eu sigo uma moça, né, uma influencer cristã, que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela falou a respeito do espírito de inveja, né? Ela produz conteúdo para a internet e aí ela contou que ela estava debaixo de uma árvore gravando conteúdo para a internet e um homem passou e olhou com ela para ela, né, com um olhar de ódio, com um olhar de muita raiva. E depois de um tempo, aquela árvore que ela estava debaixo gravando conteúdo foi cortada por esse mesmo homem porque ele não suportava ver que ela estava ali gravando conteúdo, falando de Deus. E ela disse que no lugar onde ela mora, que ela mora na roça, se eu não me engano, ela reconhece que existe na vizinhança dela pessoas que não suportam quando ela está orando, né? Quando ela está ali buscando a Deus. São aquelas pessoas que dizem que não suportam crentes, né? Tem pessoas que olham para os cristãos e dizem, eu não suporto esse tipo de pessoa. E a gente sabe muito bem que esse tipo de discurso é espiritual, né? Pessoas que dizem que não suportam cristãos são pessoas atacadas espiritualmente, pessoas que o inimigo está levando para longe de Deus e que muitas vezes são utilizadas pelo inimigo para prejudicar cristãos, para falar mal de cristãos, porque essas pessoas estão muito distantes da verdade e o inimigo ele vai querer utilizar de dados inflamados, né, que são palavras, para desanimar, né, para fazer com que uma pessoa recaia na fé. E muitas vezes a inveja ela entra na nossa vida através de brechas, né? Uma das brechas que o inimigo mais usa é a brecha de quando nós expomos, né, a nossa vida. Então, se você expõe o seu relacionamento, né, o seu casamento, os seus filhos, isso me fez refletir muito porque ultimamente eu tenho postado bastante a respeito do meu filho nas redes sociais, seja no WhatsApp, seja em outras redes sociais. Eu tenho exposto muito, né, tirando foto todo momento. E aí eu lembro que realmente teve uma época da minha vida que Deus falou comigo ao meu coração, que eu não devia estar expondo o tempo todo, e eu até removi todas as fotos da minha rede social do meu filho. E aí depois de um tempo eu pensei, isso é bobagem, eu vou voltar a postar de novo. Deus já tinha falado comigo sobre isso, e eu fui nos stories explicando às pessoas que eu não devia explicar sobre nada, gente. Só porque eu costumava postar muito, e talvez algumas pessoas que me seguiam podiam pensar assim, por que será que ela não tá postando mais, né? E aí, só porque eu quis falar mesmo, sei que eu não tinha obrigação nenhuma, mas eu falei para as pessoas, olha, eu não vou postar mais foto do meu filho aqui nos stories, porque eu sei que eu estou expondo o meu filho. No caso, quando eu falei sobre isso na época, não era só a respeito de inveja, mas era a respeito de abusadores, de pessoas que buscam ser alvo, né? Ter como alvo uma criança assim, e procurar um alvo. Então, muitas vezes, os abusadores, eles não escolhem nem a criança, eles escolhem os pais, ver como os pais são. Então, se os pais põem muitos filhos na internet, se os pais são distraídos, aí os abusadores vão pra cima, né, e atacam. E aí Deus tinha falado comigo sobre isso, aí eu apaguei, parei um tempo de postar nos stories, e aí depois eu voltei de novo. E aí depois, quando eu vi essa palavra, eu refleti, eu pensei, não, eu preciso obedecer o direcionamento de Deus. O meu parceiro, eu acho que ele recebeu esse direcionamento, porque eu sempre cobrava dele, sabe? Chegava tantas pessoas e eu dizia, por que você não posta mais foto nossa? Você não posta declaração nossa? Você não posta nada com o nosso filho e tudo mais? E talvez ele realmente não tenha sentido ânimo para postar coisas nossas, mas hoje em dia eu vejo que é até bom ele de fato não postar muito nos stories dele, nem nas publicações dele, muita coisa nossa, porque talvez, né, Deus esteja, através do posicionamento dele, blindando, né, porque ele tem muitos seguidores, mais seguidores do que eu tenho nas redes sociais. E a gente sabe muito bem, gente, que as pessoas que nos seguem, as pessoas que nos acompanham, muitas das vezes não são pessoas que desejam o nosso bem. Tem gente que nos acompanha simplesmente por curiosidade, né? E eu já vi isso nas minhas redes sociais também, pessoas que estavam ali olhando os meus stories, que não me seguiam, pessoas que tempos atrás eu percebia que falava mal de mim pelas costas, que tentava caçoar com o meu nome, caçoar com a minha vida, para outras pessoas, assim, escancaradamente, não era nem uma coisa disfarçada, aquela indireta, não, era algo bem escancarado. E aí, quando eu notei isso, eu percebi, né, que eu precisava agir com mais sabedoria, com mais discernimento, ter mais discernimento a respeito daquilo que eu deveria compartilhar nas redes sociais. E eu percebi uma coisa também, muitas vezes quando eu postava algo na rede social,
Isso que eu postava depois se virava contra mim. Numa discussão, numa situação, a pessoa jogava na minha cara, mas você postou tal coisa na rede social. E aí isso me fez abrir meus olhos. Será que eu estou me expondo? O que será que eu ando postando na rede social? O que muitas vezes eu ando postando na rede social que isso pode se virar contra mim depois? E aí quando acontecia alguma coisa e alguém falava, mas você postou isso na rede social, eu ficava pensando, talvez esteja na hora de eu parar para refletir o que eu tenho postado na rede social, porque se muitas vezes as pessoas pegam aquilo que eu postei na rede social para usar contra mim, talvez sejam porque eu estou postando na rede social coisas que eu devia guardar pra mim, porque quando você pega, gente, um fato e você expõe na rede social, você está dando informação para as pessoas. E se aquilo que você está expondo na rede social foi importante para você, foi um tópico sensível, pode ser uma ferida sua, alguma coisa assim, quem está vendo, se tiver mal intencionado, vai utilizar das suas feridas e uma coisa sensível para você contra você. Vamos dar um exemplo. Você posta na rede social a respeito do seu filho, uma dificuldade que você passou pro seu filho, ou que seu filho é muito importante para você, um tópico sensível da vida do seu filho, um tópico sensível que, enfim, você acaba tendo muito sentimento em relação àquilo. Pode ter certeza, se tiver uma pessoa mal intencionada te acompanhando, e sempre tem, gente, porque sempre vai existir esse tipo de gente. Essa pessoa, em algum momento que você estiver fragilizado, no pior momento, às vezes, da sua vida, que você sente mal, que você sente lá embaixo, essa pessoa vai utilizar essa informação, ou vai utilizar esse tópico sensível para ferir você. Então, se tem uma coisa que Deus tem trabalhado no meu coração e tem me ensinado, é que eu devo guardar o meu coração, os meus sentimentos e muitas coisas que eu sinto pra mim. Porque eu sempre tinha essa necessidade. Eu tô me sentindo triste, eu preciso desabafar, preciso colocar isso pra fora. E muitas vezes eu agia sem sabedoria, postando na rede social, ou então falando com alguém que no fundo eu achava que iria me acolher, queria me entender. E naquele momento a pessoa até escutava, né? Passava aquela impressão de que estava de fato se importando comigo. Só que no fim das contas não estava se importando não, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. A verdade é que as pessoas estão muito ocupadas com as próprias vidas, as pessoas têm os seus próprios problemas. E muitas vezes as pessoas fingem, tá, que se importa conosco, fingem que tá nos ouvindo, porque tem gente que não quer ser mal educado, pensa assim, eu tô nem aí porque essa pessoa tá falando. Mas como essa pessoa veio até mim, pela consideração que eu tenho por essa pessoa, eu vou escutar o que ela tem pra dizer. Então fica ali, sabe, emprestando os ouvidos, mas tá nem aí pra sua história, não quer saber de acolher, às vezes de uma ou outra palavra pra lhe acolher, mas no fim das contas não tá nem se importando com aquilo que você tem pra falar. Então, por isso que a forma mais sábia que a gente tem que agir quando a gente passa por um problema, situação ou tem um tópico sensível, é a gente levar isso a Deus. É a coisa mais sábia que a gente pode fazer, porque Deus, ele vai escutar aquilo que você tem para dizer e ele vai te acolher. E ainda vai te entregar a solução, sabe? Deus não vai julgar você, não vai utilizar da sua dor quando você estiver num momento de vulnerabilidade contra você, entendeu? Porque é o que mais acontece. Quando você tá forte, não. Quando você tá forte espiritualmente, quando você tá bem, dificilmente as pessoas vão usar coisas contra você, porque elas sabem que se elas utilizarem uma coisa contra você, você vai se reerguer, ou você não vai se importar, ou você vai levar aquilo ali a Deus e vai ser resolvido na sua vida. Enfim, as pessoas sabem quando existe uma coisa que elas façam ou que elas falem que não vão atingir você, então elas nem vão perder tempo tentando atingir você. Muitas vezes, quando elas percebem que você está alto na fé ou está passando por uma boa fase na sua vida. Mas basta você estar passando por uma fase difícil, basta você estar se sentindo mal, seja com a sua fé, seja com você mesmo, de alguma forma, gente, que é impressionante como o inimigo aproveita para agir nesses momentos. Por isso que eu comecei a refletir sobre isso e eu fiquei pensando, eu preciso observar, né, a forma como eu tenho andado, aquilo que eu tenho falado. Então, em oração, eu pedi a Deus isso, né, que eu soubesse me posicionar, que eu soubesse o momento certo de falar, que eu soubesse o momento certo de calar. E isso é uma coisa que a gente tem que pedir muito a Deus, esse direcionamento, pra gente saber se posicionar. Porque não é deixar de falar aquilo que precisa ser falado, não. Se tem algo que precisa ser falado, a gente tem que falar. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente também tem que ter o discernimento de saber o momento que a gente tem que se calar. Então, é uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus, que Ele me dê esse direcionamento, né, do que eu devo fazer verdadeiramente. Qual o momento que eu tenho que falar, qual o momento que eu tenho que me calar, qual a forma que eu tenho que, de fato, me posicionar, como eu tenho que me posicionar. E eu acho que somente a direção de Deus nas nossas vidas para dizer como a gente tem que fazer todas essas coisas. Porque muitas vezes, no dia a dia, nós esquecemos, né? Muitas vezes a gente lê uma palavra, às vezes aquela palavra fala ao nosso coração,
E a gente até pensa assim, né? Não, realmente eu tenho que fazer isso e tudo mais. Só que aí os dias vão se passando, aquela palavra que muitas vezes falou com a gente vai indo embora, a gente vai se esquecendo, outras coisas vão ocupando o nosso coração, a nossa mente. E aquela palavra que muitas vezes faria totalmente a diferença na nossa vida se fosse aplicada, pelo fato da gente deixar outras coisas, né, via o nosso coração se entreter com outras coisas, a gente vai se esquecendo, não vai colocando em prática e nada vai mudando, né? Porque não adianta a gente receber uma palavra, a gente receber um direcionamento a respeito de algo, refletir sobre isso, ver a importância disso, mas não colocar em prática na nossa vida, né? Então, eu lembro da parte da Bíblia em que Jesus fala a respeito da vida construída sobre a areia e sobre a rocha. Então ele diz, a rocha é aquelas pessoas que ouvem e praticam. Mas aquelas pessoas que ouvem e não praticam é como se tivesse construído sobre a areia. Vem uma tempestade, vem um dia mau e derruba aquilo que você construiu. Então isso mostra que o conhecimento sem a ação de nada importa, né? Então não é o quanto de conhecimento que você sabe, mas é o quanto de conhecimento que você aplica. E eu refleti isso bastante também, porque como eu estou começando a ler mais livros, eu comecei a refletir. Não adianta eu estar só buscando ler livros, ter conhecimento, se o conhecimento que eu estou adquirindo eu não estou processando, eu não estou analisando, eu não estou absorvendo de fato. Então só ler, né, só colocar meu olho entre páginas não vai fazer nada, não vai modificar nada. Mas aquilo que eu escolho refletir, por isso que eu acho que a leitura ativa é uma coisa assim que ajuda bastante. Porque quando você lê e você escreve, principalmente, você memoriza mais. Então é mais fácil, tipo, uma ocasião que você precisa daquele conhecimento, você aplicar aquele conhecimento, porque você de fato absorveu, você de fato digeriu. E além dos livros construtivos, eu tenho lido muito livro de entretenimento também. E alguns livros de entretenimento de ficção, às vezes tem algumas lições por trás. E eu fico pensando, né? Eu espero que todos esses livros que eu tenho lido nos últimos tempos e que eu vou ler ao longo da minha vida, porque é um hábito que eu espero não deixar mais de lado, porque eu acho que eu já deixei muito de lado por um tempo essa questão da leitura. E eu espero estar sempre, né, botando em prática esse hábito e absorvendo também esse conhecimento. E assim, eu espero muito, né, que a minha vida seja totalmente transformada com todos esses hábitos. E eu sei que vai ser lá na frente, porque a gente não colhe no mesmo dia que a gente semeia, mas é importante a gente semear e acreditar que essa semente vai dar bons frutos. Se vocês gostaram, gente, desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo!